segunda série, chegamos a mais uma videoaula de português. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Sermão da 60ª. Na aula de hoje, vamos conhecer a arte de argumentar. Mas vocês sabem o que é argumentação? Não? Confiram! Argumentar é expressar uma convicção e uma explicação para persuadir o interlocutor a modificar o seu comportamento. Quer dizer que argumentar é desenvolver organizadamente um raciocínio, uma ideia, uma opinião, um ponto de vista ou uma convicção de forma a influenciar, a convencer e a persuadir um auditório ou leitor. Nossa, prof, que difícil! Não! No nosso cotidiano, mesmo sem perceber, estamos sempre argumentando. Sério? Sim! Sabem quando? Quando defendemos um ponto de vista, quando apresentamos a nossa opinião, quando propomos uma solução para um problema ou quando queremos convencer os outros a atender a um pedido nosso. Ah, é isso? É! Por vezes enfrentamos a oposição dos outros, então temos de argumentar, ainda melhor para os convencer. E argumentar bem é um ato de inteligência que, para ser eficaz, tem as suas regras. No nosso dia a dia, o discurso argumentativo assume com frequência a forma escrita em ensaios, teses, editoriais, artigos de opinião, cartas e manifestos, textos publicitários, onde a arte de bem discorrer, de forma a convencer o leitor, é praticada diariamente. Já nos parlamentos, nos debates políticos, nas mesas redondas, nas campanhas eleitorais, permanece a tradição de apresentação oral de ideias organizadas e fundamentadas que se discutem, tendo em vista convencer o público da legitimidade de determinadas propostas. Segundo Aristóteles, um discurso pressupõe a existência de 3 elementos fundamentais. Vejamos. A pessoa que fala, orador. O assunto de que se fala, a pessoa, as pessoas para quem se fala, auditório. Para provocar a adesão do auditório a certas teses, ou seja, ideias, é fundamental que o orador conheça quais as teses e os valores inicialmente admitidos pelo auditório. Eles deverão constituir o ponto de partida do discurso. Muito bem. E para argumentar bem, o que é necessário? Ter um conhecimento claro da ideia do assunto que se vai defender, buscando-se a informação e a documentação necessárias. Considerar as pessoas que se pretende convencer a fim de preparar ou selecionar as razões que se consideram mais eficazes para cada caso concreto. Elaborar um guião com os principais dados e argumentos que se vão utilizar. Prever possíveis réplicas dos ouvintes e preparar outros argumentos ou respostas que possam convencê-los. Apresentar com correção e clareza os argumentos, procurando não ofender ninguém. Isso é de suma importância, né, segunda série? O encadeamento das ideias e dos argumentos, quer dizer, a ordenação, a sequência deve respeitar uma progressão interna. Acompanhem. Levantamento e apresentação das características e dos traços marcantes da situação ou do problema a tratar, organização cronológica dos fatos ou dos aspectos significativos, demonstração da validade da tese com argumentos pertinentes, inclusão de elementos de prova que validem as opiniões expressas, provas, exemplos, citações. Agora, vamos aprender como desenvolver um texto argumentativo. Definir os argumentos mais pertinentes para a defesa de uma tese, ideia, ponto de vista, que se quer apresentar a um determinado auditório, público ou leitor. Organizar e articular esses argumentos de forma a estruturar coerentemente o discurso. Organizar as palavras e as frases com enriquecimento estilístico. O que seria esse enriquecimento estilístico?
A estilística está relacionada com a função expressiva, que pretende conferir emoção ao discurso através de recursos, como, por exemplo, as figuras de linguagem, ok? Escolher o tom certo para sublinhar a justeza das suas ideias, a pertinência dos seus argumentos e para valorizar as suas intenções. Um texto argumentativo não oratório segue geralmente uma estrutura triádica, 3, organizada em introdução, onde se apresenta a tese a demonstrar, anunciando ao mesmo tempo o plano que se vai seguir na argumentação. Desenvolvimento, onde se patenteiam os argumentos estabelecidos segundo princípios lógicos, articulados entre si, para confirmar a tese e refutar ou contradizer as objeções que venham a ser levantadas pelo leitor. Antítese. Os argumentos procuram convencer o leitor, persuadindo, implicando no ponto de vista de quem escreve, que deve ir apresentando provas e exemplos do que afirma, levantando hipóteses, inferindo causas, estabelecendo consequências. E a conclusão, realiza a síntese do exposto ou exprime os propósitos a seguir. Pode apresentar um comentário geral à situação discutida ou uma reflexão que é o ponto da situação do problema que foi tratado. Calma, vamos ver isso na prática? Vejamos. Introdução. Tomei uma decisão importante. Não vou redigir nenhum texto argumentativo, porque não tem valor algum para mim. Sei que essa atitude poderá ser mal interpretada e provocar represálias. Estou certo, porém, de que irão me compreender quando analisarem as minhas razões. Pois bem, temos aí em não vou redigir nenhum texto argumentativo a apresentação da ideia, do ponto de vista, da tese. Em não tem valor algum para mim, temos a sustentação da tese. Vamos ao desenvolvimento. Como sabem, sou péssimo aluno, candidato certo à reprovação. Não será, portanto, a falta desse exercício que irá me reprovar. No entanto, tais sutilezas não coadunam, não combinam com meu tipo de inteligência. Não me venham dizer que esse tipo de exercício será útil para minha formação. Suponhamos que realmente me decida escrever o texto, tal texto argumentativo. Que significado terá? Nenhum, pois irei fazer uma redação que nada representará para mim. Dirão alguns, se não redigires esse texto, todos seremos prejudicados. Ora, todos sabemos que cada qual deve assumir a responsabilidade dos seus atos. Com 2 palavras, provo isso ao professor e, portanto, ninguém sairá prejudicado. Bom, podemos observar em sou péssimo aluno, tais sutilezas não coadunam, não combinam com meu tipo de inteligência, os argumentos a favor e não me venham dizer que esse tipo de exercício será útil para a minha formação e dirão alguns, se não redigires esse texto, todos seremos prejudicados. Todos sabemos que cada qual deve assumir a responsabilidade de seus atos, os contra-argumentos, ou seja, os que refutam os argumentos. E na conclusão, em suma, como já estou reprovado, como não vou fazer uso desse conhecimento, como não quero perder tempo com escritas que não me interessam e que, aliás, não serão úteis para a minha formação, como ninguém ficará prejudicado, com a minha decisão, não vou escrever um texto que não tem valor para mim. Vemos aqui que o autor enumera os argumentos e conclui dizendo que não vai escrever um texto que não tem valor para ele. Bom, mas escreveu, né? E muito bem escrito. Tenham atenção aí ao uso de em suma. Essa expressão é muito utilizada nas conclusões, pois conclui um pensamento. Beleza, segunda série? Espero que vocês tenham aprendido. Assistam quantas vezes quiserem, façam anotações e tem mais. Façam as atividades das UES e dos podcasts. Tirem suas dúvidas com o professor. Bons estudos e um grande abraço!